Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo aqui à nossa disciplina de Contabilidade Fiscal e Planejamento Tributário. Eu sou o professor Eric Ferreira, sou bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. E hoje vamos falar sobre tributos, sobre compras e vendas de mercadorias, produtos e serviços. Existem tributos que vão incidir sobre operações instantâneas ou operações imediatas que a gente tem no dia a dia das empresas. As empresas têm necessidades por realizar vendas, mas também têm necessidades por realizar compras. E tanto sobre compras quanto também sobre vendas, nós encontraremos uma série de tributos que precisam ser considerados, que precisam ser calculados, inclusive, tá? E que a legislação aponta para a sua existência. Então, inclusive, a legislação vai trazer para nós quais circunstâncias os tributos vão surgir a partir dessas operações, tanto de compra quanto de venda. Existem situações em que a empresa poderá, no caso de compras, aproveitar alguns créditos tributários, tá? E existem casos em que a empresa não poderá aproveitar créditos tributários. É o que a gente chama de não cumulatividade e cumulatividade dos tributos. E nesse sentido, quando a empresa ela está num cenário em que ela pode acumular ou aproveitar créditos tributários pela não cumulatividade, ela vai ter alíquotas maiores ali de impostos a recolher, mas ela tem a oportunidade de fazer um abatimento ou uma compensação, que em termos técnicos a gente chama de conciliação entre tributos que a empresa tem ali a recuperar e tributos que a empresa tem a recolher. Por outro lado, quando a empresa ela trabalha com um regime de cumulatividade, tá? E aqui vale destacar que tanto a cumulatividade quanto a não cumulatividade são formas de recolhimentos dos tributos. Quando a empresa ela trabalha com a cumulatividade, ela não tem a possibilidade de fazer o aproveitamento de créditos tributários, porém, em compensação, os percentuais das alíquotas de impostos, como PIS e COFINS, são menores, são pequenos. E aí, quando a gente fala da cumulatividade, a gente tem que, como a empresa não consegue aproveitar os créditos tributários, ela acaba incorporando isso no custo do produto e isso acaba sendo repassado dentro de uma cadeia produtiva, tá? Então, a gente vê que o imposto ele vai trafegando, por assim dizer, dentro de uma cadeia produtiva pela cumulatividade, por isso que ela recebe esse nome. Mas aí a gente pode perguntar quais são os tributos que a gente pode observar e que vão estar relacionados às operações de vendas e de compras. Observe só aqui comigo. Nós temos como, por exemplo, o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Esses são o que a gente chama de tributos sobre compra e venda de mercadorias, produtos e serviços, tá? Então, esses tributos vão incidir sobre as operações de compra e ou de venda, tanto PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Então, dessa forma, a gente poderá encontrar em relação a esses tributos que a gente pode aqui observar o que a gente chama tecnicamente como impostos sobre vendas, e também o que a gente chama tecnicamente como impostos sobre compras, tá? Então, nós temos que observar os aspectos da empresa, se a empresa vai estar num regime de apuração de imposto em que ela adota a cumulatividade ou a não cumulatividade. A gente vai observar também as alíquotas, a base de cálculo, que é muito importante, relativo a essas operações para o cálculo dos tributos. Então, a gente vai aqui na nossa aula de hoje conhecer tudo isso e conhecer mais também alguns dos aspectos relacionados tanto a PIS, quanto a COFINS, quanto ao IPI também, tá? ICMS, que é de competência estadual, ISS, que vai existir quando houver prestação de serviço, tá? Então, para cada um desses tributos, a gente tem, de acordo com a lei, com determinações legais, percentuais que precisam ser observados, tá? Então, os percentuais são trazidos, são apontados pela legislação e a gente tem que olhar a legislação e entender quais percentuais podem ser aplicados e em que circunstância também eles podem ser aplicados, né? De que forma a gente pode calcular. E dessa forma a gente gera a informação dos impostos sobre vendas e também dos impostos sobre as compras que a empresa ela pode ali realizar. PIS e COFINS.
Bem, existe uma discussão muito forte até sobre PIS e COFINS, pois esses são dois tipos de tributos que possuem a mesma base de cálculo. Tanto PIS quanto COFINS vão apresentar-se tendo a mesma base de cálculos, mas eles têm propósitos diferentes, enquanto que um vai servir para subsidiar as necessidades sociais relativas à empregabilidade, a desemprego, por exemplo, o outro vai servir para subsidiar necessidades relativas à assistência social, à saúde. Então, a finalidade é diferente quando a gente compara PIS e o COFINS, embora a base de cálculo seja a mesma, tá? Então, a gente vai ter aqui, tanto para PIS quanto para COFINS, percentuais que são relativas à cumulatividade, quando as empresas têm ali como regime de apuração de tributos a cumulatividade, e nós temos também percentuais específicos para PIS e para COFINS, quando a empresa está trabalhando a não cumulatividade. Então, a gente vai descobrir mais sobre eles aqui. Acompanhem comigo aqui na tela. Nós temos aqui o PIS, Programa de Integração Social. Ele foi estabelecido, instituído pela Lei Complementar número 7 de setembro de 1970. Ele visa financiar o seguro-desemprego, o abono salarial, e também fornece uma integração social do empregado. Então, o PIS ele tem esse foco, tá, de dar bases para que esse seguro-desemprego seja financiado, o abono também seja atendido. O PIS ele é apurado com base no faturamento do mês. Então, em regra geral, o faturamento da empresa é a base de cálculo para o PIS, tá? Para se realizar o cálculo do PIS. A Lei 12.973, de 2014, alterou ali alguns aspectos da legislação federal. Então, nós temos essa lei também como base a ser observada. E nós temos ainda a Lei Complementar 123, de 2006, que trata sobre o Simples Nacional, relativas ali ao recolhimento dos tributos em pequenas e médias empresas que adotam o Simples Nacional como forma de regime tributário, tá? Então, no que diz respeito a pequenas empresas ou empresas que adotam o Simples Nacional, a gente sempre tem que recorrer à lei complementar ali para observar que nessa lei nós temos alguns aspectos específicos. Já por outro lado, nós temos a COFINS, que representa a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, instituído pela Lei Complementar número 70, de dezembro de 1991, que tem por foco objetivo financiar a saúde, a previdência e também a assistência social. Os contribuintes normalmente são as pessoas jurídicas, inclusive aquelas pessoas jurídicas apontadas pela legislação do imposto de renda. Então, nós temos que observar essa legislação também. E alegações jurídicas normalmente apontam para uma bitributação, que é aquela discussão que eu estava comentando para você sobre o PIS e o COFINS. Existem muitas discussões em torno desses tributos, dado que eles são calculados e recolhidos a partir da mesma base. Mas a gente tem que observar que tem finalidades diferentes. Um ponto bastante importante em relação ao PIS e ao COFINS é a gente observar a sua forma de recolhimento dos tributos, tá? Então, a gente tem ali a cumulatividade e a não cumulatividade. Na cumulatividade, a gente vai ter um conjunto de percentuais a serem observados, e aí, nesse caso, a empresa não tem a possibilidade de aproveitamento de créditos tributários, enquanto que na não cumulatividade, a alíquota é um pouco maior e a empresa tem a possibilidade de fazer um abatimento, digamos assim, ou uma compensação através de créditos tributários de valores recuperáveis que ela obtém por meio das suas compras, das operações de compras. E, nesse sentido, é importante a gente ter com bastante clareza quais são essas alíquotas, esses percentuais, tanto para a cumulatividade quanto para a não cumulatividade, destacando-se aqui que a cumulatividade ou não cumulatividade representa uma forma ou formas de recolhimentos dos tributos, tá bem? Vamos observar então o seguinte quadro. Veja só, nós temos aqui uma coluna cumulativa, outra coluna não cumulativa. Aqui a gente tem que as empresas que têm como regime de apuração a forma cumulativa, elas terão como base de cálculo as receitas auferidas pela empresa menos algumas deduções. E aí, neste caso, a alíquota para o PIS será de 0,65% e a alíquota para o COFINS será de 3%.
Por outro lado, empresas que têm como regime de apuração a forma não cumulativa, ela terá ali como base de cálculo as receitas auferidas, independentemente de sua classificação contábil. Então, a tendência é que a base de cálculo aqui seja mais abrangente em termos classificatórios, tá? E aí, nós temos como alíquotas, tanto para o PIS quanto para o COFINS, percentuais maiores. Olha só, repare só, 1,65% para o PIS, 7,6% para o COFINS. Então, o percentual ele se eleva bastante quando a gente compara. Porém, cabe observar que quem adota a forma de apuração não cumulativa tem ali a possibilidade de adquirir créditos que são utilizados para compensar o valor a recolher, o valor recolhível ali desse tributo, tá? Outro ponto importante que a gente precisa aqui destacar é que você não confunda, tá, regime de recolhimento de tributos, da não cumulatividade e cumulatividade, com o regime tributário, tá? Embora um esteja associado com o outro, a gente tem duas coisas diferentes. O regime de cumulatividade ou não cumulatividade refere-se à forma como o tributo está sendo recolhido. Já o regime tributário que uma empresa adota vai se referir à forma como a empresa ela vai calcular, por exemplo, o seu imposto de renda, né? Então, nós temos aí o lucro presumido, lucro real, tá? Nós temos Simples Nacional. Porém, existe uma correlação entre um e outro. É o que a gente pode observar aqui na nossa tela. Então, olha só, geralmente as empresas que têm como regime tributário o lucro presumido para o seu cálculo de imposto de renda, por exemplo, irá trabalhar ali a forma cumulativa para os tributos, de uma forma geral. Empresas que adotam lucro real estarão fazendo aproveitamento de créditos pela forma não cumulativa. Já empresas que adotam o Simples Nacional tende a não ter aproveitamento de créditos e, portanto, vai trabalhar ali a forma cumulativa para apuração de impostos. Destacando-se que aqui, empresas que são enquadradas no Simples Nacional precisam sempre observar a Lei Complementar 123 de 2006, que trata sobre o Simples Nacional, porque existem regras próprias, tá, de empresas optantes ali por esse tipo de regime tributário. Então, é importante a gente distinguir e também entender quando um está ali associado com o outro, tá? Então, dessa forma, nós temos como formas de recolhimento de tributos a cumulatividade e a não cumulatividade, que vai impactar na maneira, inclusive, como as alíquotas serão trabalhadas. Então, a gente tem alíquotas diferentes para cada um dessas possibilidades, tá? Então, a gente precisa ficar atento a esses percentuais que a empresa vai trabalhar para calcular os seus tributos. Regime cumulativo de PIS e COFINS. No regime cumulativo de PIS e COFINS, a empresa não tem a possibilidade de aproveitamento de créditos. Nós temos que, nessa condição, a empresa ela vai ter ali alíquotas menores, tá? Quando comparados com a não cumulatividade, alíquotas menores, tanto para PIS quanto para COFINS. E os tributos não são aproveitados como créditos tributários, no caso de compras, tá? E nesse caso, todos os valores relacionados a tributos sobre compras ou impostos sobre compras acabam se incorporando ali ao custo do produto e isso acaba sendo repassado no decorrer de uma cadeia produtiva. Então, quando a gente imagina, por exemplo, uma cadeia de suprimentos, na qual a gente inclui lá o fornecedor, por exemplo, uma empresa focal, uma distribuidora, por exemplo, depois, mais ao final ali, o comerciante, a gente tem que a empresa focal compra do fornecedor, trabalha ali aquela matéria-prima, por exemplo, se a gente imaginar aqui uma indústria, depois aquele produto fabricado é repassado ali à distribuidora, que depois repassa também aos comerciantes, tudo através de operações de compra e venda. E os tributos sobre compras acabam ali ficando, nesse caso da cumulatividade, dentro do custo, e isso acaba sendo repassado no decorrer da cadeia produtiva. Como forma até de compensar
essa questão do imposto estar incluso ali dentro do custo, né, dessa maneira, pela cumulatividade, os percentuais eles são menores, dado que a empresa não pode aproveitar créditos tributários. Então vamos entender mais sobre como que isso funciona, tá? Aqui, para a gente entender um pouco mais, a gente precisa pensar na base de cálculo, tá? Então, normalmente, empresas que têm ali o PIS e COFINS cumulativo estão trabalhando como regime tributário o lucro presumido. Então, no caso do lucro presumido, a base de cálculo vai ser a receita bruta, que compreende ali o produto das vendas de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Porém, a base de cálculo efetiva vai considerar também algumas deduções. Então, sobre esses valores que a empresa pode obter, tá? Então, destaca-se aqui as operações efetivas ali de venda de bens. Ela vai ter também deduções, tá? Deduções ou exclusões da base de cálculo. Então, por exemplo, se a empresa teve lá vendas canceladas ou devoluções, isso precisa ser deduzido ali da receita bruta para se encontrar a base de cálculo efetiva. Bem como descontar também os descontos incondicionais concedidos, o IPI destacado em nota, que o IPI ele fica por fora, tá? No cálculo ali relacionado à receita, as reversões também de provisões e de créditos baixados como perda, resultado positivo de investimento pelo valor do PL, lucros e dividendos de investimento pelo custo e receita da venda de bens do ativo não circulante. Os itens mais comuns aqui que a gente pode elencar são os dois primeiros, tá? Então a gente tem normalmente as vendas canceladas ou devoluções e os descontos incondicionais ali que foram concedidos pela empresa. Então a busca aqui é pela base de cálculo efetivo. Então, qual foi a venda efetiva? Representa a receita de venda da empresa, menos as devoluções, as vendas que foram canceladas, para que a gente encontre, de fato, as vendas efetivas. Então, a ideia é essa. A venda efetiva vai representar a base de cálculo para o cálculo do PIS e também do COFINS, tá? Ou da COFINS. E aí, na forma de cumulatividade do tributo, nós temos aqui como alíquotas. Alíquota para PIS, 0,65% e alíquotas para COFINS, 3%. Destacando-se que o pagamento desses tributos ele é centralizado até o dia 25 do mês subsequente. Se o dia do vencimento não for o dia útil, eventualmente, ele deve ser antecipado para o dia útil anterior, tá? Então, observa-se sempre esses prazos para o pagamento dos tributos e sua apuração ela pode acontecer por regime de competência ou regime de caixa. Destaca-se aqui que isso daqui são regimes contábeis de escrituração, tá? Regime de competência ou regime de caixa. Normalmente, as empresas vão trabalhar o regime de competência para registrar aquele tributo segundo as operações que aconteceram no período a que se refere, tá? Normalmente trabalha-se ali o regime de competência. E não confunda aqui, tá? Regime de competência com regime de apuração de tributos com regime tributário. Então, são três coisas diferentes, mas que se correlacionam de alguma forma, tá? Então, nós temos que o regime de apuração de tributos vai se referir à cumulatividade e não cumulatividade dos tributos que a empresa está ali calculando. O regime tributário vai representar a forma que a empresa vai ter ali para depois apurar o seu imposto de renda, por exemplo, falando de uma forma bem resumida aqui. E também o regime contábil de escrituração pode ser dado pela competência ou pelo caixa. Então, quando a gente fala de regime de competência, a gente está falando ali da forma como a escrituração acontece. Então, quando a gente fala da competência, nós estamos falando em que, considerando o fato de que o registro contábil está acontecendo no mês a que se refere, independentemente de pagamentos ou recebimentos, enquanto que o regime de caixa considera efetivamente as entradas de caixa e as saídas de caixa ali da empresa. Voltando aqui à nossa tela, a gente pode observar um exemplo de PIS e COFINS cumulativo. Então, considere que o faturamento da empresa, nesse exemplo, foi de 135 mil na sua atividade principal. Embora a empresa tenha faturado 135 mil, no mesmo período houve vendas canceladas no montante de 20 mil e também houve descontos incondicionais no montante de 15 mil.
Ao deduzir esses dois valores, nós temos aqui a base de cálculo efetiva da empresa, que representa aqui R$100.000, e aí, sobre essa base de cálculo, a gente consegue calcular o PIS e o COFINS com os percentuais de 0,65% e 3%, o que vai resultar, neste exemplo, em R$650 e R$3.000. E aí, a contabilidade, ela realiza o lançamento contábil pelo regime de competência, ou pelo princípio da competência, na qual registra-se uma despesa de PIS, debitando ela e creditando uma obrigação lá no passivo da empresa, chamada PIS a recolher. De maneira semelhante, acontece com a COFINS. Debita-se a despesa de COFINS e credita-se lá o COFINS a recolher lá no passivo da empresa. E dessa forma, o registro contábil ele é efetuado após o cálculo desses valores tributários, tá? Isso tudo pelo regime da cumulatividade, tá? Então, a cumulatividade não permite que a empresa aproveite esses créditos, porém, ela tem o benefício de que os percentuais aí serão menores, né? No caso, a empresa esteja adotando essa forma de recolhimento de tributos. Regime não cumulativo de PIS e COFINS. No regime não cumulativo de PIS e COFINS, a empresa tem a possibilidade de aproveitar créditos tributários advindas das compras que ela realiza, tá? Então, dessa forma, quando a empresa realiza uma operação de compra, ela normalmente vai segregar numa conta chamada impostos a recuperar lá no ativo da empresa, que isso vai representar um direito da empresa, inclusive, vai segregar ali os impostos a recuperar e vai apresentar lá nos seus estoques o valor líquido da compra, tá? É o que a gente chama de compra líquida. Então, imagine uma nota fiscal onde a compra efetuada foi de R$100. Nós temos lá R$100 como compra efetuada. Vamos colocar aqui que, hipoteticamente, os tributos foram representados por R$10. São 10%, hipoteticamente, ali como tributos. Os R$10 permanecem na conta impostos a recuperar e o restante, os R$90, ficam representados ali na conta de estoques como compras líquidas, tá? Então, quando a gente olha para os estoques da empresa, a gente não vê nenhum tipo de tributo nos estoques, tá? Não tem movimentação de tributos nos estoques, os impostos são segregados. E esse imposto segregado, que fica ali como recuperável, ele pode depois ser ali confrontado com os impostos a recolher da empresa. Isso, quando acontece, é o que a gente chama de conciliação contábil, tá? Nós temos uma conciliação sendo efetuada entre tributos a recuperar e tributos a recolher, de forma a empresa descobrir qual será efetivamente o seu imposto a pagar, o seu tributo a pagar. Essa é a dinâmica que acaba acontecendo. Então, vamos entender mais sobre essa dinâmica. E aqui, para entender mais, é importante a gente considerar também a base de cálculo, tá? Então, para PIS e COFINS não cumulativos, quando a empresa trabalha com essa forma de apuração de tributos, geralmente nós temos empresas que, enquanto ao seu regime tributário, adotam ali o lucro real. Dessa forma, observando as regras relativas ao lucro real, é importante a empresa considerar possíveis adições na base de cálculo e também deduções. Então, para o lucro real, a receita bruta vai corresponder àquela auferida naquele período, na sua totalidade, tá? Independentemente do tipo de atividade exercida pela empresa e também independentemente da classificação contábil adotada para as receitas. Isso quer dizer que a receita bruta aqui, ela tem uma abrangência maior em termos classificatórios do ponto de vista contábil e fiscal, sempre respeitando aqui a legislação com base na Lei 10.637 de 2002 e com base na Lei também 10.833 de 2003. Além disso, além das adições, nós temos também algumas exclusões que devem ser também consideradas. Então, se a empresa teve, por exemplo, alguma saída, né, vendas decorrentes de saídas isentas ou sujeita a alíquota zero, isso vai ser deduzida da base de cálculo, vendas na condição de substituição tributárias, vendas canceladas, descontos incondicionais. Então, esse aqui é o item mais frequente que a gente sempre observa, tá? Para a gente encontrar a base de cálculo efetiva da empresa, reversões de provisões e créditos baixados como perda, resultado positivo de investimento pelo valor do patrimônio líquido,
lucros e dividendos de investimento pelo custo, receita de vendas de bens do ativo não circulante, quando representa ali praticamente o ganho, né? Ou melhor, a receita que a empresa obtém através da venda de itens de imobilizado, ganhos decorrentes de avaliação com base no valor justo. Então, considerando essas exclusões, a gente localiza a verdadeira base de cálculo para o cálculo ali do PIS e da COFINS. No caso da não cumulatividade, a gente tem aqui como alíquotas, tanto para PIS quanto para COFINS, respectivamente, 1,65% e 7,6%. Os percentuais são maiores quando comparados com a forma não cumulativa, tá? Só corrijam aqui, não cumulativo, tá? Quando a gente tem a forma não cumulativa, com percentuais maiores, a empresa tem a possibilidade de aproveitar os créditos. O pagamento continua sendo centralizado na matriz até o 25º dia útil do mês subsequente, e se o dia do vencimento não for ali o último dia útil, ele deve ser antecipado para, aliás, se o 25º dia do mês não for dia útil, né, ele deve ser antecipado para o último dia útil possível, tá? Ou último dia útil anterior. E a apuração essencialmente acontece pelo princípio da competência, tá? Sempre observando o mês em que aquela operação aconteceu, pois isso vai estar relativo ao fato gerador, observando quando aconteceu o fato gerador, tá? E é importante também aqui considerar e destacar também que quando a gente fala da não cumulatividade, tanto para PIS quanto para COFINS, a empresa, portanto, ela segrega esses impostos como impostos recuperáveis, isso fica como um direito da empresa, e a empresa espera utilizar esse direito como forma de compensar ali os seus valores devidos, tá? Então, ela tem a necessidade de calcular os impostos recuperáveis, quanto também tem a necessidade de calcular ali os impostos sobre vendas, tanto de PIS quanto de COFINS. E aí ela vai comparar as suas operações de compra e de vendas através dos tributos, para verificar ali qual é o valor efetivo que ela precisa pagar, tanto de PIS quanto de COFINS, tá? Então, ela precisa, portanto, nesse caso, trabalhar os valores recuperáveis, quanto também trabalhar os valores recolhíveis de PIS e de COFINS. Voltando aqui à nossa tela, a gente vê que nós temos, quando a gente fala de PIS e COFINS, a recuperar, tá? Então, nós temos itens que geram créditos tributários, como os bens adquiridos para revenda. Então, a empresa comprou mercadoria para revenda, por exemplo. Ela está utilizando insumos na fabricação, então comprou matéria-prima normalmente. Então, bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda, que é a famosa matéria-prima ou materiais secundários. Energia elétrica também, energia térmica, podem ter possibilidades de créditos que são aproveitáveis, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, encargos de amortização ou depreciação, entre outras possíveis. Então, essas bases aqui serão as bases, né, ou serão as fontes para a geração desses créditos de PIS e COFINS, que serão valores recuperáveis ali para a empresa. Por outro lado, nós temos aqui nessa outra tela, que pelo regime de competência, serão calculados os créditos tributários de PIS e COFINS sobre aquisições de uma forma geral, apropriações, reconhecimentos permitidos em leis, também na mesma base de percentual que é aplicado sobre as operações de venda, tá? 1,65% e 7,6%. Então, os créditos apurados serão deduzidos dos valores a pagar dos seus respectivos tributos. Então, a ideia é que esses valores sejam calculados e depois sejam confrontados com os valores recolhíveis ali da empresa, e assim a empresa vai descobrir o que de fato ela precisa pagar, tá? Quando ela adota ali a não cumulatividade. Apuração de PIS e COFINS não cumulativo. Vamos aqui pensar numa situação, num caso, acerca do PIS e do COFINS também na não cumulatividade. Normalmente as empresas que são enquadradas no lucro real como forma de regime tributário vão ter que trabalhar ali a não cumulatividade dos seus tributos e terão a possibilidade de aproveitamento de créditos
tributários. E é importante que, nesse processo todo, a empresa ela tenha um cuidado em relação à emissão de suas notas fiscais, tá? Para que ela não entre em cenário de evasão fiscal, para que ela cuide bem sobre os seus direitos de créditos que a empresa pode ali aproveitar. Então, é importante que a contabilização ocorra de maneira devida para que ela tenha um pleno aproveitamento de créditos do ponto de vista legal, conforme o que a legislação ali permite, e ela trabalhe também o recolhimento dos tributos, tá? De forma tal que a informação contábil final seja uma informação que seja adequada para o processo decisório e de forma tal também que a gente consiga, mais tarde, fazer análises relacionadas ao planejamento tributário. Então, vamos acompanhar aqui a seguinte situação. A empresa Montanha Mágica é uma empresa comercial optante pelo lucro real. Se ela é optante pelo lucro real, é muito provável que ela seja, ou que ela adote, melhor dizendo, ali o regime de apuração de tributos, que é conhecido como não cumulativo, tá? O regime não cumulativo. No primeiro mês ali do ano, ocorreram os seguintes fatos. Então, nós temos alguns fatos, como, por exemplo, a compra de mercadorias para revenda no montante ali de 100 mil. Nós temos também consumo de energia elétrica no estabelecimento no montante de 2 mil. Nós temos depois venda de mercadorias também aqui no montante de 150 mil. Mais ainda, nós temos devolução de mercadorias no montante de 5 mil. E, ao final, nós temos alguns descontos incondicionais concedidos pela empresa no montante de 10 mil. Considerando que não aconteceram outros fatos que pudessem afetar a tributação de PIS e COFINS, a gente precisa apurar esses impostos, tanto de PIS quanto o de COFINS, considerando aqui a não cumulatividade desses tributos. E na não cumulatividade dos tributos, a gente terá como alíquotas para PIS 1,65% e 7,6% para COFINS, que deverão ser considerados tanto no cálculo para impostos a recuperar, quanto no cálculo dos impostos a recolher. E, ao final, a empresa precisa fazer a conciliação e checar o que, de fato, ela tem ali de montantes a pagar. Então, vamos descobrir mais sobre isso. Veja só. Então, aqui, primeiramente, a gente tem os tributos recuperáveis. E nesse caso aqui, ela pode fazer recuperação de créditos tributários, tanto sobre mercadorias quanto sobre gastos de energia elétrica, tá? Então, por exemplo, se a empresa teve um gasto de energia elétrica ali no seu ambiente de produção, ela consegue fazer aproveitamento desses valores. Então, nós temos aqui, como base de cálculo para a compra de mercadorias, 100 mil reais é a nossa base de cálculo, então a mercadoria que foi adquirida, e aí a gente simplesmente aplica as alíquotas, 1,65% sobre 100 mil e 7,6% sobre 100 mil. Nós teremos aqui, tanto para PIS quanto para COFINS, 1.650 e 7.600. De maneira semelhante, a gente realiza o cálculo também para a energia elétrica, calculando 1,65% sobre PIS e 7,6% sobre o valor da energia elétrica relativo ao COFINS, tá? PIS e COFINS, basicamente. Então, nós temos R$ 33,00 aqui de PIS e R$ 152 de COFINS. Esses valores são créditos que a empresa ela pode aproveitar, tá? Ela pode aproveitar para deduzir ali dos valores recolhíveis e então ter um valor efetivo a pagar de tributos. Porém, a gente precisa descobrir quais são os valores recolhíveis. Então, nós temos que analisar, por outro lado, as operações de venda. Então, nas vendas, a empresa ela apresentou aqui 150 mil nas vendas de mercadorias, ela teve também algumas devoluções. Então, se a empresa teve devoluções, efetivamente a empresa não vendeu 150 mil, então ela vendeu 150 mil menos os 5 mil das devoluções, tá? Que representam ali um estorno de venda, representa uma venda cancelada, possivelmente. E nós temos aqui descontos concedidos pela empresa no montante de 10 mil. Então, a empresa, digamos assim, ela abriu mão ali de parte do seu faturamento para dar ali um desconto para o cliente, tá? Então, o que ela teve de vendas efetivas representa a base de cálculo dela, que é de 135 mil. Sobre os 135 mil, calcula-se PIS e COFINS nas alíquotas
1,65% e 7,6%, dado a não cumulatividade dos tributos, e aí a gente descobre que os valores a recolher são ali 2.227,50 para PIS e 10.260 para COFINS. Contabilmente, a empresa ela realiza um lançamento tanto para os valores a recuperar, que foram calculados antes, quanto também para os valores a recolher. Então, vai ter aqui, a gente observa aqui os lançamentos contábeis relativos aos valores recolhíveis. Então, despesa de PIS sendo debitada e um crédito aqui em PIS a recolher, que ficará apresentado lá no balanço patrimonial, lá do lado do passivo, uma obrigação, tá? COFINS, mesma coisa, uma despesa de COFINS sendo debitada e um crédito contábil sendo realizado em COFINS a recolher, que é uma conta de passivo, tá? Normalmente é um passivo circulante. Por fim, a gente confronta as informações. Então, o que a empresa tem ali de PIS a recolher e a recuperar? Então, valor a recolher e valor a recuperar, somados aqui os créditos de mercadoria e de energia elétrica, tá? Então, um menos o outro, a empresa terá como PIS a pagar R$ 544,50. E com COFINS, mesma coisa. COFINS a recolher versus COFINS a recuperar. Então, nós temos 10.260 menos 7.752, que representa a soma do crédito ali de mercadorias e energia elétrica. No total, no final, nós teremos aqui 2.508 como COFINS a pagar. Então, isso daqui, essa tela aqui, é a tela da conciliação, tá? A conciliação é o que está sendo feito ali, quando a gente confronta ali uma informação com a outra para descobrir qual é o valor efetivo que a empresa tem ali para pagar, e ela vai fazer tudo isso registrando contabilmente. Haverá os cálculos, sim, os cálculos fiscais em relação a isso, mas haverá também os lançamentos contábeis que vão representar esses fatos na contabilidade ali da empresa. Atividade de reflexão. Eu queria convidar você agora aqui, meu caro aluno, a participar da nossa sala de aula e eu queria ouvir a sua visão, sua opinião sobre a seguinte questão. Olha só, em sua opinião, né, considerando a atividade que a gente acabou de realizar, qual planejamento tributário poderia ser proposto para a empresa Montanha Mágica? Será que para essa empresa aqui, que trabalhou esse cálculo do PIS e do COFINS, que tem valores a pagar ali, teria alguma forma de se trabalhar o planejamento tributário nessa empresa? Qual forma seria essa, né? De que maneira daria para essa empresa repensar, talvez, os seus tributos? Bem, vou dar aqui alguns instantes a você, para você comentar no nosso chat. Em seguida, a gente já retorna aqui à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, recebi já uma contribuição, a gente já vai falar sobre ela, mas vamos ver mais uma vez aqui a nossa questão, tá? Que eu deixei a você. Em sua opinião, qual planejamento tributário poderia ser proposto para a empresa Montanha Mágica? O Polo de Juiz de Fora, né? Já dou meus parabéns aos alunos, tá? Que estão acompanhando aqui a nossa aula. Comentou assim: deve-se colocar todas as possibilidades na ponta do lápis, de forma a definir o enquadramento tributário e assim otimizar o recolhimento dos tributos. De maneira mais incisiva, tá? Nesse caso aqui da empresa Montanha Mágica, nós temos uma empresa que adota a não cumulatividade como forma de recolhimento dos tributos. A empresa deve sim colocar tudo na ponta do lápis e aí fazer um comparativo. E se a empresa adotasse a cumulatividade, será que ela teria uma otimização de carga tributária? Então, a empresa precisa, e ela pode fazer isso, ela pode comparar, analisar, simular isso, né, de forma a entender, do ponto de vista do planejamento tributário, se valeria a pena ou não, talvez ela trocar ali a sua forma de recolhimento dos tributos ou até mesmo o seu regime tributário, tá? Então, tudo é questão de analisar. Normalmente, na prática, essas análises, elas acontecem considerando períodos anuais. Então, vai ser uma análise que vai considerar o período de um ano, pelo menos, tá? Para entender se vale a pena o ganho financeiro em relação a essa otimização de carga tributária. Então, a ideia básica aqui é comparar. Vamos comparar as opções. E se a empresa adotasse uma outra forma, né? Segundo vias legais, será que ela teria uma otimização? Né? Ou será que não? Então, é nesse sentido que acontece aqui o nosso planejamento tributário. Eu desde já queria agradecer a você que está acompanhando aqui a nossa aula e obrigado, tá, pela participação aqui na nossa aula. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós temos o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse aqui é um imposto bem seletivo, tá? Ele tem um aspecto muito próprio. Nós não teremos aqui uma alíquota geral, digamos assim, generalista, que será aplicado em todas as situações. Pelo contrário, cada tipo de produto vai ter um tipo de alíquota, tá? Normalmente, os produtos que são considerados como essenciais vão possuir alíquotas menores e os produtos que são considerados como não essenciais terão alíquotas maiores. Mas as alíquotas, elas são determinadas pelo governo, tá? Então, nós temos, nesse sentido, uma tabela, que é a chamada tabela TIP, que precisa ser observada. Inclusive, a gente pode até citar aqui o cigarro, representa um dos produtos que tem um IPI muito elevado, tá? Muito elevado, por representar um produto aí de risco à saúde, tá? Por ser um produto não essencial. Então, nós vamos ter alguns produtos que têm IPI mais elevado. E as entidades governamentais até vão utilizar a possibilidade de se mudar as alíquotas ali de alguns produtos como forma de política, tá? Então, nós temos isso também. Então, nesse caso, em relação ao IPI, que é um imposto que vai incidir sobre produtos industrializados, a gente vai ter ali a tabela TIP a ser observada e normalmente o IPI será tido, como o nome já fala, sobre produtos industrializados, será tido nas indústrias, tá? As indústrias que vão apresentar essa forma de tributação. Então, vamos acompanhar aqui para a gente descobrir mais sobre ele. O IPI é de competência da União, então cabe a ela instituir o imposto sobre produtos industrializados. Então, nós temos ali que este é um imposto previsto no inciso 4, tá? Ele será seletivo em razão ou em função da essencialidade do produto, será não cumulativo. Isso sinaliza que a empresa poderá fazer aproveitamentos de créditos tributários e não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior, tá? Então, aqui já está os primeiros aspectos relativos ao IPI. Então, nós temos que o IPI, né, ele depende da sua base de cálculo, né, para ser calculado, e ele advém do fato gerador. O fato gerador do IPI é o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira ou a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Então, repare que é relativo à indústria. Tá? Houve saída de produtos da indústria, então vai haver ali incidência de IPI, basicamente isso, observando ali o decreto 7.202 de 2010. As alíquotas do IPI serão determinadas
pela tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, conhecido como tabela TIP. Então, tem que se observar a tabela TIP, conforme o decreto 8.950 de 2016. E nessa tabela você vai encontrar diversos tipos de produtos, dos essenciais aos não essenciais, na qual as alíquotas poderão variar ali entre 0% e até um pouco mais de 300% em alguns casos, tá? Então, o nível de variação da tributação pode oscilar bastante e essa tabela ela sofre constantes mudanças, tá? Então, é importante estar sempre observando as atualizações que a tabela vai sofrer, tá? Sendo diretamente ligado à característica de seletividade do imposto. Então, é um imposto cuja alíquota ela é mais seletiva, tá? Como já foi mencionado, o IPI ele pode ter a possibilidade de aproveitamento de crédito. Nesse sentido, haverá o que a gente chama de IPI recuperável, dado pela não cumulatividade. Então, aqui nesse caso, nós temos que o custo da matéria-prima utilizado na fabricação não vai incluir os impostos recuperáveis. Então, por quê? Porque os impostos são segregados e trabalhados numa conta à parte, num direito ali da empresa de recuperar aquele imposto. O IPI pago por estabelecimentos industriais na compra, no processo de compra, vai gerar o IPI ali a recuperar, tá? Então, a empresa consegue acabar gerando o IPI a recuperar. Esse IPI incidente nas vendas de produtos vai gerar o IPI a recolher. Então, basicamente, nós teremos nas operações de compra, operações IPI a recuperar e IPI a recolher quando houver ali venda, tá? E aí, segue a mesma linha de raciocínio em relação a PIS e a COFINS, por exemplo, na qual teremos IPI a recolher sendo confrontado com o IPI a recuperar, para que a gente encontre a informação do IPI a pagar, tá? E dessa forma a empresa terá que arcar com esses valores. Então esses representam os aspectos relativos ao IPI, tá? Então o IPI vai permitir o aproveitamento de créditos, tá? Nós não encontraremos, naturalmente, IPI em empresas prestadoras de serviços, por exemplo. Então, é importante começar a separar algumas informações chaves em relação aos tributos. Então, nós temos que o IPI ele vai estar relativo às indústrias. Então, sempre que aparecer um IPI nos seus estudos, por exemplo, nas suas análises, você está pensando ali ou trabalhando em torno de uma indústria, tá? Normalmente é isso que acontece, tá? Então é importante separar que o IPI, ele tem essa variação bastante grande de alíquotas, vai depender ali dos tipos de tributos, então é um tributo seletivo, tá? Então isso tem que ser bastante observado. Pode haver constantes mudanças ali nos seus percentuais, pode acontecer eventualmente, dependendo do tipo de produto. E o IPI é um tributo que normalmente a gente calcula ele por fora, tá? É o que a gente chama por fora. Então a gente considera basicamente a receita bruta ali como sendo 100%. E se o IPI, por exemplo, ele é de 10%, a gente calcula ele por fora para encontrar o 110%. E aí fazer a diferença entre o 110% e o 100% da base de cálculo ali para encontrar o IPI, tá? Então ele tem um jeito um pouco diferente da gente encontrá-lo, tá? Mas ele também estará inerente ali de algum jeito à receita bruta da empresa. Então guarde essas informações, são informações importantes acerca do IPI e da forma como ele vai funcionar na sua produção da informação, tá? No que diz respeito à produção dessa informação fiscal. ICMS. O ICMS, por sua vez, representa ali um imposto de competência dos estados, embora ele seja instituído pela União, a competência é estatal, tá? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e nós vamos ver aqui alguns aspectos relativos ao ICMS. Normalmente, cada estado vai ter ali o seu percentual. Então, os estados têm autonomia para determinar os percentuais relativo ao ICMS, tá? E aí, quando a gente tem ali operações de compra e venda interestaduais, a gente tem o que a gente chama de diferencial de alíquota, tá? Na qual a gente confronta a diferença do ICMS ou do percentual ali relativo a um estado com o outro estado. Vamos entender aqui mais sobre o ICMS. Esse é um imposto, tá?
previsto no inciso 2 ali da Constituição Federal. E ele vai tender ao seguinte: ele será não cumulativo, o que vai permitir também aproveitamento de créditos, compensando-se o que for devido em cada operação anterior pelo mesmo Estado ou por outro Estado, né, ou pelo Distrito Federal. A isenção ou a não incidência, salvo determinação contrária, não implicará em crédito para compensação, com montante devido nas operações e prestações seguintes, e vai acarretar a anulação de créditos relativas às operações anteriores, tá? Então, a competência do ICMS é estatal e isso aqui quer dizer que se houve um débito, vai haver também um crédito, tá? Relativo ali ao ICMS. E a empresa ela poderá aproveitar os créditos de ICMS. Nós temos que o ICMS ele apresenta para nós como fato gerador, tá? A origem dele está em operações que geram saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte. Então, houve uma venda. Basicamente, aconteceu ali vendas de mercadorias, tá? Do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias também. Então, houve vendas de itens consumíveis, por exemplo, da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém, da transmissão de propriedade de mercadoria. Então, houve movimentação dessa mercadoria da empresa para um terceiro, vai haver ICMS, prestação de serviço de transporte, prestações onerosas de serviços de comunicação, do fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, tá? Então, essas são as possíveis origens, digamos assim, ou fatos geradores para o próprio ICMS. E aqui a gente vê que as alíquotas, especialmente interestaduais, tá? E de exportação, são determinadas pelo Senado Federal. Os estados têm autonomia para determinar ali a sua própria alíquota, mas se envolve algo interestadual, tá? Ou se há algum diferencial de alíquota, entra aí em cena o Senado Federal para fazer as determinações dessas alíquotas. Em operações interestadual, é preciso observar, portanto, o estado de origem, o estado de destino e a alíquota interestadual aplicável conforme determinação do Senado Federal. As alíquotas internas de ICMS, elas são determinadas pela legislação de cada estado. Então, se você quiser saber o percentual ali do ICMS do estado X, você tem que pesquisar em relação à legislação daquele estado, tá? Para você saber qual é a prática de alíquota daquele estado, que aquele estado está adotando naquele momento, tá? Então, é importante observar o regramento legal de cada estado para você saber qual é o ICMS ou o percentual, ou a alíquota de ICMS que está sendo adotado. O ICMS ele permite a não cumulatividade, então, de maneira semelhante ao PIS, ao COFINS, não cumulativo, ao IPI, o ICMS ele permite aproveitamento de créditos tributários. Então, dessa forma, o custo da matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos, das mercadorias adquiridas para revenda, não inclui os impostos recuperáveis. Isso quer dizer que os impostos recuperáveis serão segregados em conta separada, é o que a gente chama de ICMS a recuperar, fica lá junto com os impostos recuperáveis, tá? E aí a gente tem essa distinção na informação. Então, o ICMS pago na compra de insumos e mercadorias gera ICMS a recuperar. E o ICMS sobre vendas de produtos e mercadorias gera ICMS a recolher. Houve compra? Então, a empresa tem crédito. Houve venda? Então, a empresa tem valores recolhíveis, tá? A empresa, ao final do mês, ela confronta uma informação com a outra, o ICMS a recolher com o ICMS a recuperar, para ela saber ali qual é o montante do ICMS que ela precisa efetivamente pagar para as entidades governamentais, tá bem? E é importante considerar também que, em casos de substituição tributária, as regras podem variar um pouco, tá? Elas podem variar quando a empresa adota outra forma mais centralizada, né, de recolhimento de tributos relativa à substituição tributária, tá? Então, repare só, a empresa está realizando compras, ela vai, vamos imaginar lá nossa nota fiscal de R$1.000, valor bruto, R$1.000. Na nota fiscal, normalmente você já vai ter ali em destaque,
né, a informação relativa aos tributos. Então, normalmente você já tem lá o valor do ICMS que a empresa precisa ali recolher ou do ICMS relativo àquela compra, tá? Então, dessa forma, a empresa ela consegue fazer mais rapidamente também a segregação da informação. Então, vamos imaginar uma nota fiscal em que a empresa teve lá a compra, né, de mercadorias e ela teve também o ICMS relativo àquela compra. Então, o que ela faz? Ela deduz do valor bruto o ICMS, segrega isso numa conta à parte, no ICMS a recuperar e o valor líquido fica retido nos estoques. Os estoques nunca vai ter impostos, por assim dizer, tá? A gente sempre vai encontrar ali valores líquidos, exceto quando a empresa não consegue ter alguma forma de aproveitamento de créditos tributários. Aí o valor do tributo passa a incorporar o valor do custo, tá? Vai ser representado como custo e é o que a gente chama de cumulatividade dos tributos, tá? Então, repare também que a não cumulatividade, ela vai acontecer, ou ela pode acontecer, melhor dizendo, com o PIS, com o COFINS, com o IPI, com o ICMS, tá? Mas cabe observar também o tipo de empresa. Se for uma indústria, a empresa vai ter IPI. Se não for uma indústria, ela não terá IPI. Então, se a empresa comercializa, ela vai ter ICMS. Se a empresa não comercializa, ela não vai ter ICMS. Talvez você esteja diante de uma empresa que só preste serviços. E aí, ela vai ter outro tributo que se chama ISS. Então, por isso que é importante observar quando os tributos vão surgir e quais os tipos de atividades também que as empresas estarão exercendo para você identificar a existência ou não existência daquele tributo. ISS, o Imposto sobre Serviços. O ISS representa um tributo de competência municipal. O ISS é considerado como um dos principais tributos de um município. E ele é muito importante, porque se um município ele estimula a economia local, trabalha formas de incentivos, por exemplo, para a prestação de serviços naquela cidade, realiza medidas para melhorar, por exemplo, o turismo na cidade, o município consegue elevar o nível de arrecadação sem mudanças nas alíquotas e sem mudanças também nos tributos para os contribuintes. E olha que interessante, né? Isso acontece dado ao volume de prestação de serviços que está acontecendo ali naquela cidade. Então, se o município estimula a economia, o município consegue aumentar a arrecadação. Muitos municípios do Brasil têm como uma das suas principais receitas o ISS, tá? Embora a alíquota do ISS ela seja relativamente pequena, variando ali entre 2% e 5%, o montante que ela pode gerar para o município ela é bem significativo e isso faz com que o município tenha uma maior ou uma menor capacidade de realizar investimentos na própria cidade, tá? Então, por isso que o ISS ele é muito importante. A gente vai entender um pouco mais sobre ele. Então, a Constituição diz, em seu artigo 156, que compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. O ISS ele foi regulamentado pela Lei Complementar 116 de 2003. Os municípios atuam sobre o ISS, mas limitados pela Lei Complementar 116 de 2003. Isso quer dizer que, embora os municípios tenham ali competência sobre o ISS e algumas liberdades, digamos assim, como a liberdade de adotar algumas alíquotas diferentes para determinados tipos de serviços, eles precisam sempre observar e respeitar a legislação, tá? Sempre respeitando a lei, que nesse caso aqui é a Lei 116 de 2003. E o ISS, como eu mencionei, representa uma das principais fontes de receitas do município, tá? Os serviços prestados ali pelas empresas estão sujeitos ao ISS, tá? Inclusive, por exemplo, um MEI, um microempreendedor individual, vai ter ali recolhimentos de ISS, pequenas empresas que prestam serviços e assim por diante. De acordo com o artigo 5º da Lei Complementar 116 de 2003, o contribuinte representa o prestador de serviços e os municípios podem atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à pessoa terceira, desde que vinculado ao fato gerador. Então, o crédito de ICMS pode ser vinculado a uma outra pessoa, desde que ele esteja associado àquele fato gerador. E para o prestador de serviço, pessoa física,
a lei que se refere aos prestadores de serviços autônomos e profissionais liberais de profissões legalmente regulamentadas precisa ser observado. E aqui um ponto importantíssimo, não se confunde aqui os serviços prestados por uma entidade, por exemplo, por um MEI, por uma pequena empresa, com relações formais de emprego, tá? As relações formais de emprego serão tratadas e observadas de acordo com a legislação que vai incidir ali, a legislação que vai apresentar para nós as informações relativas à folha de pagamento. Então, nós teremos outros tributos que vão incidir sobre a folha de pagamento e que vão ser observados no que diz respeito à relação entre o empregador e o colaborador da empresa, tá? Então, não se confunde ali o ISS de uma empresa, tá? Que a empresa precisa calcular, precisa recolher com tributos como INSS ou FGTS. Então, nós temos tributos que são pertinentes à folha de pagamentos e nós temos tributos que são pertinentes às operações de venda. Nesse caso aqui, ISS é um tipo de tributo que vai incidir sobre uma operação de venda. Nesse caso, vendas de serviços, tá? O município tem uma liberdade sobre os tributos, no sentido de determinar qual alíquota aquele serviço específico pode ter, desde que respeite a Lei 116 de 2003 e considere ali o intervalo de 2% a 5% para essa tributação, considerando ali o que a lei possibilita, tá bem? Voltando aqui à nossa tela, então, portanto, nós temos como fato gerador a prestação dos serviços enquadrados na Lei 116 de 2003, sempre observando os aspectos legais para identificar os fatos geradores. Base de cálculo serão considerados aqui o preço do serviço, podendo haver critérios diferenciados, conforme estabelecido ou observado segundo a competência do município. Nós teremos também a alíquota de ISS, que pode variar entre 2% e 5%, ficando a cargo do município. Destacando-se que, embora a alíquota ela seja pequena relativamente, para o município, o ISS é muito importante, representando uma grande fatia ali do seu faturamento, da sua arrecadação. Então, como que se realiza o cálculo? Base de cálculo, que é o valor das vendas de serviços prestados, vezes a alíquota estabelecida pelo município para aquele serviço. E aí, ao se calcular essa alíquota sobre essa base de cálculo, a gente encontra aqui o que a gente chama de ISS a recolher. A empresa, ela gera uma obrigação de recolhimento relativa a esse tributo, considerando ali aquela operação de prestação de serviço, ou seja, a venda de serviços que aquela empresa realizou. Se você tem uma empresa que não presta serviços, que é apenas uma indústria, por exemplo, você não vai ter ISS, tá? Então, ISS é relativo às entidades que têm alguma atividade de prestação de serviço consideradas conforme a Lei 116 de 2003. Então, sempre é importante ficar atento ao que a lei está apontando para que você tenha as bases corretas para calcular ali os tributos, seja o ISS, nesse caso, seja outros tributos, como ICMS ou IPI, por exemplo. Apurando o ICMS. Bem, aqui nós vamos ver uma situação para a gente analisar e entender relativo à apuração do imposto conhecido como Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de competência dos estados, tá? Que é o famoso ICMS. Então, o ICMS é comum, né, da gente encontrar ali nas emissões de notas fiscais, pois eles vão incidir sobre as mercadorias que estão circulando, que estão sendo vendidas, revendidas ali pelas empresas, tá? Então, é um tributo bastante comum da gente encontrar. Vamos entender mais sobre ele aqui através da seguinte situação. A empresa Travessa é uma empresa comercial de revenda de mercadorias. Suas operações são apenas internas, neste caso aqui, dentro dos estados, então, portanto, não vai haver diferencial de alíquota, tá? E a alíquota adotada pelo estado é de 18%. Então, se o estado está adotando essa alíquota, esse percentual vai se aplicar tanto às operações de compra quanto às operações de venda. E no mês 1 do ano ali corrente, ocorreram os seguintes fatos. Nós tivemos uma compra de mercadorias para revenda no montante de 100 mil, e tivemos também uma operação de vendas ou vendas acumuladas ali no montante de 150 mil.
Considerando a inexistência de outros fatos que possam afetar a tributação relativa ao ICMS, devemos apurar qual é o valor efetivo que a empresa tem a pagar de ICMS, tá? Qual é o montante que ela precisa pagar. Então, vamos fazer aqui a apuração. Lembrando aqui que o ICMS é um imposto que permite a não cumulatividade, o que possibilita a empresa recolher ali, né, ou retratar os seus créditos tributários como forma de compensação para os valores a recolher. Tá? Então, ao final de um período, a empresa realiza a conciliação. Então, o que acontece na prática? Na prática, a empresa ela vai registrando as suas operações de venda, ela vai registrando também as suas operações de compra, e aí, ao final de um mês, ao final de um período, quando ela vai encerrar o resultado do exercício, ela realiza, antes do encerramento ali do resultado, ela realiza ali a confrontação entre os valores a recuperar e os valores a recolher, para saber efetivamente o que ela tem a pagar em relação àquele tributo. E aí, né, após isso, ela faz o fechamento do seu resultado do período, que se incorpora mais tarde ao patrimônio líquido. Então, a cada período, ela realiza a sua apuração. Tá? Então, ela vai registrando tanto os valores de um lado quanto os valores do outro lado, do ativo e do passivo, e depois ela faz essa conciliação. É o que a gente vai observar aqui. Veja só, então nós temos que primeiro, antes de mais nada, realizar os cálculos dos tributos. Então, se a compra foi de 100 mil e a alíquota é de 18%, neste caso aqui, a alíquota incide sobre a base de cálculo, que traz para nós um valor de 18 mil como ICMS a recuperar, tá? Então, esse valor vai ficar registrado lá no ativo circulante, um direito da empresa. A empresa tem o direito de recuperar ICMS no montante de 18 mil. Por outro lado, em relação às operações de venda, lá na DRE, na demonstração de resultado do exercício, a empresa vai ter lá suas vendas de 150 mil, sendo apontadas lá, e aí a gente terá o ICMS sobre as vendas, que na sua contrapartida vai gerar o que a gente chama de ICMS a recolher, tá? Então, 18% sobre 150 mil traz para nós 27 mil como resultado, tá? Então, os 27 mil, para fins de lançamento contábil, ficará como ICMS ali sobre vendas, tá? Uma despesa de ICMS sendo debitado e um crédito como ICMS a recolher, retratando aqui para nós um passivo. Então, aqui em linhas gerais, a gente tem um ativo e a gente tem um passivo, tá? Um crédito tributário e também um valor recolhível de tributos ali da empresa. Então, qual que é a ideia? A ideia é confrontar. Vamos comparar essas informações. Então, a essência da conciliação é essa, tá? Na qual a gente confronta aquilo que a empresa tem para recuperar com aquilo que a empresa tem para recolher, tá? De uma forma geral, normalmente, a empresa tende a ter mais créditos a recolher do que créditos a recuperar, tá? Então, normalmente, a empresa vai ter, ao final, um valor de imposto a pagar. Neste caso aqui, nós temos 27 mil contra 18 mil do imposto a recuperar, do ICMS a recuperar. Confrontando os dois, nós teremos como resultado R$ 9.000 de ICMS a pagar. Se você quiser tirar uma prova real das operações que aconteceram aqui, basta você confrontar as diferenças das bases de cálculo. Então, nós temos aqui, conforme o regime da não cumulatividade, a diferença entre a compra e a venda nas suas bases de cálculo foi de 50 mil. 150 mil menos 100 mil é igual a 50 mil. Vezes a alíquota adotada pelo Estado é igual aos R$ 9.000. Então, repare que a gente consegue realizar o cálculo de prova real para verificar se o que a gente calculou está correto ou não. Então, foi 9.000 mesmo que vai estar representado lá no passivo circulante da empresa, o ICMS a pagar. Então, ela vai ter que pagar ali, nesse caso, R$ 9.000. Então, por isso que é importante a gente ficar bastante atento às operações de compra e às operações de venda. Se a empresa está realizando compras, ela pode sim aproveitar seus créditos se ela adota a não cumulatividade, tá? Então, é importante ficar atento no registro contábil, no registro fiscal ali dos dados, com base em notas fiscais, para que ela realize o aproveitamento de créditos tributários. Imagine se a empresa
não aproveitasse, nesse caso aqui, tá? Não aproveitasse o crédito tributário, ela teria um imposto muito maior para pagar, para recolher ali junto aos cofres públicos. Então, isso impactaria, né, muito forte também no caixa da empresa. Por isso que é importante que o registro aconteça devidamente, para que a empresa reconheça o seu direito de que ela pode sim aproveitar esses créditos de maneira legal, conforme as operações de compra que ela realizou, confrontando isso com os valores devidos ali das operações de venda, tá? Então, as operações de venda vai gerar esses tributos a recolher, tá? Lembrando que o lançamento sempre vai ser um débito ali na conta de imposto, no caso aqui ICMS sobre vendas e um crédito em ICMS a recolher lá no passivo circulante. Então, a empresa, ao final do mês, ela vai confrontar as duas informações. Uma informação confrontada com a outra, para que ela tenha ali um valor efetivo a pagar. O pagamento normalmente vai acontecer no mês subsequente, tá? Então, tudo isso sempre acontecendo observando o princípio da competência. Então, aconteceu a venda foi hoje? Então, o registro tem que ser relativo a hoje, ao período a que se refere. Independentemente de pagamento ou recebimento, mesmo que o pagamento ocorra depois, a apropriação dos créditos e o reconhecimento também da dívida tem que acontecer naquele mês, no período a que se refere, no período que aconteceu aquela movimentação de compra e aquela movimentação de venda também ali por parte da empresa. Atividade de reflexão. Eu queria agora, neste momento da nossa aula, convidar você a participar aqui da nossa sala de aula, opinando, participando no nosso chat. Eu trouxe agora, desta vez, a seguinte questão. Eu queria ouvir sua opinião sobre ela, tá? Coloque no chat para mim. Será que é possível fazer planejamento tributário para ICMS, IPI e ISS? Então, pensando nos tributos de forma específica ou talvez de forma conjunta, será que daria para a gente pensar em possibilidades de planejamento tributário relacionadas a esses tributos? Comente no chat para mim, vou dar aqui alguns instantes para você e em seguida a gente já retorna aqui à nossa aula. Até já! Muito bem, voltando aqui à nossa aula, eu já recebi alguns comentários, eu agradeço desde já pela sua participação aqui na nossa aula, mas antes vamos rever mais uma vez aqui a nossa pergunta. Nós temos
a seguinte pergunta: é possível fazer planejamento tributário para ICMS, IPI, ISS? Recebi alguns comentários de Cabo Frio, obrigado pela participação. Nós temos o comentário dizendo que o melhor método seria pelo método não cumulativo, né, pelo valor dos impostos. Vamos comentar mais sobre isso, tá? O planejamento tributário é um trabalho contínuo que exige atenção e alguém comprometido com os resultados que a prática garantirá para a companhia, visto que o cenário econômico externo e interno onde a empresa atua se modifica bastante com o passar do tempo. O planejamento tributário é sim um trabalho constante, é importante que a empresa ela sempre busque se preparar, tá? Lembre-se que o planejamento tributário ocorre antes do fato gerador, então ela se prepara para o futuro. Normalmente ela realiza o planejamento tributário considerando períodos um pouco mais prolongados, considerando ali os próximos 5 anos, às vezes, considerando os próximos 2 anos, tá? Então, ela considera ali períodos mais prolongados, períodos anuais, para a gente realizar a análise. A gente não pode, de maneira imediata, dizer se é melhor a empresa adotar a forma cumulativa ou se é melhor a empresa adotar a forma não cumulativa. A empresa precisa analisar, tá? Fazer um comparativo. E se ela estiver na forma cumulativa, como que ficaria a carga tributária? E se ela estiver na forma não cumulativa, como ficaria a carga tributária? Tá? E, além disso, existem outros aspectos que a empresa poderia mudar em termos de organização das atividades dela e também dos processos para otimizar a carga tributária respeitando a lei. Então, são questões chaves que a gente levanta aqui. A gente não pode bater o martelo, a gente precisa primeiro comparar e ver as possibilidades, checar os cenários possíveis que aquela empresa ela possui para a gente identificar se há ou se não há ali uma possibilidade de otimização de carga tributária e, consequentemente, aumento de lucratividade e também, consequentemente, pensando no médio e longo prazo, uma poupança em relação ao fluxo de caixa, né, para que o fluxo de caixa não seja tão prejudicado com tributos ou muito alto ou com carga tributária muito alta. Tá? Então, por isso que o planejamento tributário ele se faz muito importante, tá bem? Bem, estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje. Desde já eu queria agradecer a você pela sua participação. Obrigado pelos comentários, tá? Alguns comentários que eu não comentei aqui, que eu não respondi, estarei depois conversando com vocês lá na nossa aula atividade, tá? Então, fique tranquilo, a gente vai conversar bastante por lá ainda. Mas agora nós vamos pensar nos aspectos finais. Então, a gente está aqui retratando sobre impostos que incidem sobre operações de compra e também sobre operações de venda. E esses impostos vão gerar créditos tributários quando houver a possibilidade da não cumulatividade, tá? E vão gerar também valores a recolher. Então, de qualquer forma, a empresa vai ter valores a recolher. Então, aconteceu uma operação de venda, já vai ter ali tributos a recolher, PIS, COFINS, ICMS, se a empresa exercer uma atividade comercial, IPI, se a empresa for uma indústria, ISS, se houver ali uma prestação de serviço. Então, tudo isso vai se atrelar, digamos assim, às operações de venda de uma forma especial. E quando a empresa puder aproveitar créditos, ela vai ficar de olho ali nas suas operações de compra para aproveitar os créditos daquelas compras que ela está ali adquirindo. E aqui vale destacar que as compras não representam apenas ali as mercadorias para revenda, mas pode ser também de matéria-prima que uma indústria vai utilizar para fabricar o seu produto, por exemplo, pode ser de materiais secundários. Então, existe ali alguns tipos de recursos que podem ser aproveitados em termos de créditos tributários. Observando aqui na nossa tela, então, portanto, elencando aqui, nós temos PIS e COFINS, tá? Com seus percentuais ali, tanto para cumulatividade quanto para não cumulatividade. Nós temos o IPI, que deve ser observado conforme a tabela TIP, o ICMS, que deve ser observado conforme a legislação e as atribuições também de cada estado, tá? Então, cada estado vai apresentar ali um percentual relativo ao ICMS, ISS relativo aos municípios. Cada município vai trabalhar ali o percentual sobre prestação de serviço, sobre o imposto, né, de prestação de serviço
sobre serviços prestados, conforme estabelece ali, ou conforme possibilita a lei, né, cuja alíquota vai variar entre 2% a 5%. Então, tem serviços que vai ser numa alíquota maior, outros que vão ser numa alíquota menor, tudo conforme o que o município estabelecer, observando esse intervalo de alíquotas, tá? Então, com base nisso tudo, nós temos aqui os tributos sobre compras e vendas de mercadorias, produtos e serviços, e aí, analisando eles, a gente pode pensar cada vez mais em nosso planejamento tributário e a aplicação dos regimes tributários. Então, e se a empresa trabalhar a não cumulatividade, o que acontece? E se ela trabalhar a não cumulatividade, o que acontece? Lembrando que a cumulatividade e não cumulatividade também está inerente ali ao regime tributário. Se a empresa estiver no lucro real, o que acontece? Ela tem mais carga tributária, menos carga tributária? Será que vale a pena estar ali no lucro presumido, por exemplo? Será que ela consegue otimizar o resultado, né, se ela estiver no lucro presumido? Então, são perguntas chaves que a gente sempre levanta para a gente pensar as maneiras e as formas de se fazer o planejamento tributário e pensar também nas informações geradas pela contabilidade fiscal. Eu queria agradecer a você mais uma vez por ter me acompanhado nessa aula aqui de hoje. Muito obrigado e nos vemos na nossa próxima oportunidade. Até lá!